A paz do Senhor. Hoje eu estou aqui para falar a palavra de Deus e eu vou falar hoje a respeito da fé. É a primeira vez que eu estou aqui ao vivo. Não é muito fácil esse desafio, mas também não é tão difícil, porque nós pedimos a ajuda do nosso Deus, do nosso Criador, para estar aqui e ministrar a palavra. E isso faz muito bem a mim. E eu creio para quem sabe alguém entrar aí e escutar ao vivo. Então, assim, meus queridos amigos, aqui estou no nosso canal, é o canal da Bíblia, o canal de Deus. Aqui eu estou para falar a palavra do Senhor com ousadia, falar uma mensagem de amor, de paz, de alegria, de fé e de esperança. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer o ide de Cristo. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aqui eu estou para falar a palavra do Senhor através desse canal. E hoje, como nós vamos falar de fé, eu vou abrir a Bíblia aqui em Hebreus 11 e vou ler alguns versículos. O primeiro versículo tem assim: ora, a fé é o firme fundamento. Só um momentinho. Wesley, o tempo aqui, como é que é? Não tá. Não tem, não fica. Quanto tempo já rolou? Não tem. E onde é que. Certo. Eu fico aqui perto. Toque para voltar. Ali tem assim, toque para não sei o quê. Pronto. Eu só tirando algumas dúvidas assim que eu não sei mexer, aí eu preciso aqui do meu filho. Fica aqui por pertinho, por favor. Pronto, vai começar, né? Eu vou ler aqui Hebreus, capítulo 11, alguns versículos que falam o seguinte: a natureza da fé e exemplos de fé, tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquele que se vê não foi feito do que é aparente. E pulando aqui para o 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O celular, só para não ter questão de tempo. Bem, começando aqui, a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que é natural. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Como eu falei aqui no início, né, que sobre Hebreus 11:1, que fala o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é assim, você não vê, mas você espera, você tem esperança, você confia que aquilo vai acontecer, você pede a Deus e você confia, aí você para de ficar ansiosa, você para de ficar com medo e você acredita que aquilo vai acontecer. A fé é o firme fundamento, portanto a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não escuta a palavra, se você não escutar a palavra de Deus, se você não lê, se você não busca saber a respeito de Deus, o que Deus fez no Antigo Testamento ou no Velho Testamento, é impossível você ter fé.
Porque a fé é o firme, a fé, ela vem através da palavra de Deus. Você precisa ouvir, você precisa ler. Então, assim, aquilo vai gerar em você uma fé. As histórias da Bíblia, o que você souber sobre a respeito de Cristo, os testemunhos, até mesmo o louvor, que através do louvor nós escutamos a palavra de Deus, você vai aumentando assim a cada dia a sua fé. A Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque se você não tem fé, como é que você vai agradar a Deus? Se você não tem fé, você nem vai orar. Você vai dizer, eu sei que eu não vou conseguir, eu sei que não tem jeito para mim, eu sei que isso é impossível. Então como é que você vai pedir alguma coisa a Deus que desde logo do começo você já está dizendo que você não está acreditando? Então assim, então sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que você chegue a Deus com confiança. É necessário que você leia a Bíblia e você confie no que está escrito. Em 1 João 5,4 diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sim, porque a fé nos dá assim, uma sensação de vitória. A fé nos dá uma sensação de paz, de tranquilidade. E como em 1 João 5,4 está escrito, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé faz a gente prosseguir a caminhada. A fé faz você acreditar no impossível. A fé faz você acreditar no Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Em Tiago 1,3 fala o seguinte: a prova da sua fé produz perseverança. Então, a prova da sua fé, se você tem fé, vai produzir em você uma esperança. Você vai ter uma esperança tal que você vai perseverar naquilo, você acredita. Em Efésios 6,16 está escrito o seguinte: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então assim, a palavra de Deus diz que nós devemos ter armaduras. Essas armaduras são as armaduras espirituais. E o que acontece? O escudo da fé. O escudo da fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um escudo. A palavra de Deus é uma defesa. Quando o inimigo das nossas almas apareceu a Jesus lá no deserto, tentando a Jesus, Jesus se defendeu com o escudo da fé. E olha que o inimigo vinha com a própria palavra, mas ele vinha assim totalmente no contexto totalmente diferente. E Jesus falou e expulsou ele pela fé e pela palavra de Deus. Em 2 Coríntios 5,7 está escrito: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então assim, nós acreditamos naquilo que nós não estamos vendo. Não precisa ser algo concreto. Nós cremos que Deus vai realizar determinadas coisas por nós, pela fé. Nós cremos que Jesus morreu na cruz pela palavra de Deus. Nós cremos que um dia Jesus vai voltar. Nós cremos que a palavra de Deus, ela surte efeitos em nossas vidas. Então, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós acreditamos no impossível de Deus. Nós cremos que Deus, ele está assim conosco e que ele está escutando as nossas necessidades e que ele é galardoador daqueles que buscam a ele. Em Lucas 8:40 até o 56, tem uma história de uma mulher que ela tinha uma hemorragia. E o que aconteceu? Ela
Ela ouviu falar de Jesus. Ela foi contemporânea de Jesus. Então ela ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus, como é que se diz? Jesus curava os enfermos, os cegos, os paralíticos, ressuscitava mortos. Ela ouviu falar e aquilo deu nela assim uma fé. E ela pensou assim, eu vou atrás de Jesus, quero saber onde Jesus se encontra. E ela mesmo fraca, porque com certeza ela estava muito debilitada, ela tinha uma hemorragia. Então ela teve uma reação, ela teve assim uma ação. Eu vou até onde Jesus está, não importa a multidão, eu vou tentar chegar próximo de Jesus. E ela foi ali entre a multidão, ia furando, até chegou perto de Cristo Jesus. Quando ela chegou perto de Cristo Jesus, o Espírito Santo já tinha colocado nela o seguinte, que se ela tão somente tocasse na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. E foi isso que ela fez. Ela colocou, se eu pelo menos tocar no vestido de Jesus, na orla do seu vestido, eu serei curada. E ela pegou. Quando ela pegou e ela segurou, Jesus disse assim, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E a mulher ficou assim, tímida. E os discípulos ficaram assim, mestre, a multidão está próximo de ti. E tu perguntas, quem te tocou? E Jesus disse, alguém me tocou de uma maneira diferente. Porque de mim saiu virtude, de mim saiu unção. E aquela mulher ali, bem tímida, naquele momento, né? Ela disse assim, foi eu, Senhor, eu que te toquei. E Jesus falou, grande é a tua fé, mulher. Grande é a tua fé. E o que aconteceu naquele momento? Aquela mulher saiu muito satisfeita. Então, assim, nós temos que ter fé, mas nós temos que também ter atitude, nós temos que ter ação. A ação dela foi buscar onde estava Cristo. E nós podemos também buscar onde está Cristo, onde está Deus. Porque Jesus não vive andando na rua, né? Agora, porque ele já foi para o céu. Mas pela fé nós podemos andar pelas ruas. Nós podemos andar pelas ruas de Jerusalém. E nós podemos tocar também na orla do vestido de Jesus pela fé. E Jesus disse certa vez, bem-aventurado são aqueles que nunca me verão, mas eles vão crer que um dia eu existi. E ele falou essa palavra para Tomé. Enquanto isso, estava acontecendo um fato. Na casa de Jairo, a filha dele estava muito doente, era uma menina de 12 anos. E a menina começou a não comer, e começou a parar, e a menina começou a ficar doente, ficou acamada, e até que aquela menina, ela ficou doente de uma tal forma que o pai se preocupou muito, e Jairo foi em busca de socorro. Foi buscar Jesus. E ele foi rápido, e ele foi correndo. E quando ele estava lá, perto de Jesus, alguém falou assim para Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha, ela já morreu. Ali foi ai que palavra, né, que ele recebeu. Mas Jairo não desistiu. Jairo não disse assim, não precisa mais ir na minha casa, de maneira nenhuma. Jairo, ele esperou a Jesus. E Jesus foi na casa de Jairo. E chegando lá, as pessoas já estavam todas chorando na porta da casa de Jairo. Jairo não disse assim, não precisa mais ver a menina morreu. Jairo teve uma fé muito grande. E Jesus disse, a menina não morreu, a menina dorme.
E as pessoas dizem, ela não dorme, a menina já morreu. E Jesus disse assim, vamos subir, João, Tiago e Pedro. E ali, Pedro, Tiago e João subiram onde a menina estava, porque Jesus disse, vocês três vão subir, eu, o pai e a mãe da menina também vai subir. E chegando lá, Jesus fez assim, uma oração e pediu a Deus para que curasse a menina. E a menina voltou o fôlego de vida, a menina ressuscitou, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus tem esse poder e a menina retornou e os pais da menina ficaram muito felizes. Mas Jesus disse, vocês não contem o que aconteceu aqui dentro desse quarto. Jesus falou assim, não, você não precisa contar o que aconteceu aqui no quarto. Até porque as pessoas estavam incrédulas, né? As pessoas não confiavam no que Cristo ia fazer. E ali Jesus saiu. Outro caso de fé muito importante que aconteceu na Bíblia foi o caso do centurião de Cafarnaum. Essa história está contada em Mateus 8, 5 a 13 e em Lucas 7, 1 a 10. E o centurião era um militar e ele tinha um servo, um empregado que ele amava muito. E ele foi até Jesus e disse o seguinte, eu tenho um servo, eu gosto muito, eu amo muito o meu servo, e ele está muito doente. E eu queria, Jesus, que você curasse o meu servo. Eu vou até a sua casa. Aí o centurião falou assim, não, você não precisa ir na minha casa, porque eu tenho pessoas que eu mando fazer alguma coisa por mim e elas fazem. Ele falou assim, o servo falou assim, eu vou ler para vocês. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então, assim, o centurião, ele pediu a Jesus apenas que Jesus desse uma ordem. E o nosso Deus é Deus de perto e é Deus de longe. E Jesus, certa vez, diz assim, que ele e o Pai era um. Então, Jesus ordenou de longe. E o servo daquele centurião, ele foi curado. E assim, eu fico pensando, né? Ele teve assim tanta ousadia, ele creu e nós também temos que crer. Temos que ler a Bíblia, temos que ouvir testemunho, temos que ter momentos reservados com Deus, temos momentos de escutar a palavra, mas temos que ter momentos nossos de ler a Bíblia, de cantar louvores, de oferecer um culto racional a Deus, de fazer uma consagração, um louvor. As coisas não são de qualquer jeito. Vamos supor, eu estou aqui falando, talvez você pense assim, nele tu tem muita facilidade de estar falando ao vivo, aí, não, eu não tenho. A minha coragem está de me aproximar de Deus e pedir a sua força, e pedir a sua orientação. Porque se eu não pedir a Deus, eu não teria como vir aqui. Outro caso que aconteceu de fé na Bíblia, que está escrita no Novo Testamento, foi o caso da mulher cananeia. Está escrito em Mateus 15, 21 a 28. Ela tinha uma filha e estava miseravelmente endemoniada. E ela foi aos pés de Jesus. E ela chegou perto de Jesus, ela adorou a Jesus. E ela clamou a Jesus. Ela pediu socorro e disse assim, eu queria que você curasse a minha filha, mestre. E Jesus falou o seguinte, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí ela respondeu assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí a mulher disse assim,
E Jesus disse para aquela mulher, mulher, tu tem muita fé. Ela entendeu o que Jesus estava querendo falar. Porque Jesus tinha vindo para o seu povo. Veio para os seus, veio para o povo judeus. Não veio para os ímpios. E nós éramos considerados ímpios. Jesus veio para a nação de Israel. Mas o povo de Israel não acreditou que ele era o Filho de Deus. Dizia assim, mas como ele nasceu lá em Nazaré, ele é filho de Maria, filho de José, seu pai é carpinteiro, porque o povo de Israel esperava Jesus vindo no cavalo branco, Jesus, pelo contrário, usou foi um jumentinho, só que a promessa se cumpriu, realmente, Cristo, ele veio e nasceu na cidade de Belém, a promessa foi cumprida. Realmente houve a sua estrela, como Isaías tinha falado. As promessas na vida de Cristo foi cumprida, mas o povo estava cego. O povo imaginava que Jesus vinha assim, ia ficar no castelo, ia reinar como Davi reinou. Jesus realmente, ele veio de Davi. Só que os israelitas, eles não acreditaram, eles não confiaram. E aquela mulher, sim, eu sei que eu não sou digna de receber essa bênção tua. Foi mais ou menos isso que ela quis dizer. Quando ela falou, vou repetir para vocês. Quando ela pediu para Jesus curar a filha dela, Jesus disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus falou assim para ela. E ela falou, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Disse Jesus, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Então, ela teve uma atitude incrível, essa mulher, que ela foi muito, assim, ela argumentou diante do que Jesus falou. Jesus, de repente, parecia que tinha tirado a esperança dela. Mas o que aconteceu? Ela disse assim, não, mas não tem nenhuma sobrinha, não tem nada que tu possa fazer para mim. E Jesus fez pelaquela mulher. Da mesma forma, nós temos que ter atitude também. Nós temos que ter atitude de fé, nós devemos ter fé. Mas nós devemos cada vez buscar esse reino de Deus, a sua justiça. E as outras coisas nos será acrescentada. Outro exemplo de fé, que esse exemplo de fé está no Velho Testamento. Agora nós vamos para o Velho Testamento. A história de Abraão. Na história, Abraão, ele é considerado amigo de Deus. E ele também foi considerado pai da fé. E Abraão, certa vez, acredito que muitos de vocês já escutaram essa história, Deus prometeu um filho a Abraão. E era quase impossível ele ter aquele filho, porque ele já era velho. E a sua esposa também já era muito de idade. Sara até chegou a achar graça dessa promessa. Mas Abraão creu. E quando chegou um tempo, eles tiveram aquele filho. Mas quando o filho já estava de uma certa idade, provavelmente uns 15 anos, Deus pediu a Abraão, filho dele, para que ele matasse, para que ele sacrificasse o seu filho a Deus. Mas antes Deus tinha dado uma promessa a Abraão. E a promessa era a seguinte: a promessa que da descendência de Abraão, que a descendência de Abraão seria como as estrelas que está lá no céu. E que a descendência de Abraão seria como a areia da praia. E Abraão creu. E nós devemos crer nas promessas que está escrita aqui nesse livro. E Abraão creu na promessa. Mas aí, de repente, Deus estava pedindo a Abraão o seu próprio filho. E Abraão poderia ter pensado assim: como a promessa vai se cumprir? Se eu sacrificar o meu filho, como a minha descendência vai ser como
as estrelas do céu, ou mesmo como a areia que está na praia. Mas ele creu na promessa. Ele creu que Deus tem possibilidade para tudo, para cumprir a promessa dele. E o que aconteceu? Ele de madrugada, ele não falou nada para Sara, porque com certeza se ele falasse para Sara, Sara não ia deixar o único filho dela ser sacrificado. E o que aconteceu? Abraão pegou dois moços, né? E foi até a montanha Moriá. E falou para os moços assim: vocês fiquem aqui embaixo, nós subiremos e depois nós desceremos. E ele subiu aquele monte muito alto e chegando lá em cima, com a lenha, né? Ele armou todo aquele holocausto, todo o altar. E Isaac falou assim: papai, cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão disse: Deus proverá. E até o dia de hoje esse monte é chamado Deus proverá. E ali Deus colocou Isaac em cima daquele altar. Isaac não correu, Isaac muito obediente. Isaac creu também, né, que Deus ia prover um cordeiro para aquele sacrifício. E Abraão, quando ia abaixando aquele cutelo, um anjo bradou do céu e falou o seguinte: não faças isso, Abraão. Eu sei que Deus falou assim: não estenda a tua mão sobre o moço, porque eu sei que agora tu temes a Deus, que tu amas a Deus. Então, naquele momento, né, Abraão não sabia que Deus ia dizer para ele não sacrificar. Mas Deus provou a fé de Abraão. E você sabia que um dia Deus também vai provar a sua fé? Ele prova a minha fé e prova a sua fé também. Vai ter um momento que a sua fé vai ser provada. E você não deve desistir. E por isso, desde já, se prepare, leia a palavra, louve a Deus. Mas não se preocupe, Deus nunca vai lhe provar além das suas forças. E a sua prova é diferente da minha, é diferente da prova de Abraão, é diferente da prova de Elias, da prova de Daniel, da prova de Sansão. E o que acontece? Ali, Abraão desceu daquele monte, né? Ele não sabia que Deus ia, como é que se diz, falar para ele não fazer aquilo. Mas ele acreditava que Deus ia cumprir a promessa. Não sabia como, mas que Deus ia cumprir a promessa. Em Provérbios 17:3, em 1 Pedro 1:7 está escrito: pois nós somos provados como ouro no fogo para sermos aprovados. Então, nós somos provados como fogo para sermos aprovados. Em 1 Coríntios 10:11-13 está escrito: as provas de Deus são feitas sob medida para cada um de seus filhos. Olha só, as provas de Deus são feitas sob medida para cada um de seus filhos. E a experiência de cada um é singular. Não devemos esquecermos que não seremos provados além das nossas forças, porque nosso Deus é Deus de misericórdia, é Deus de amor, é Deus de justiça. O nosso Deus, Ele nos criou. Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe o nosso falar, o nosso levantar, o nosso pensar. Antes da gente pedir alguma coisa a Deus, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Mas você pode pensar, mas se Deus já sabe o que nós vamos pedir, então não é necessário pedir. É necessário pedir, sim. É muito importante
você pedir, você rogar a Deus, clamar. Em Jeremias 33:3 está escrito: clama a mim e respondeste-ei e anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então é necessário que você clame a Deus, busque ao Senhor, o Senhor da tua vida, o Senhor Criador de todo o universo. A nossa prova é diferenciada de Abraão, de Jó, de Jacó, de Sansão. Minha prova vai ser diferente da sua, mas ninguém escapa. Em João 1:9 está escrito o seguinte, uma história de um determinado homem. Esse homem, ele sempre ia até o tanque de Betesda, porque de tempos em tempos um anjo descia do céu e agitava as águas do tanque, e o primeiro que descesse naquela água seria curado de suas enfermidades. O homem já fazia muito tempo que ele era doente, mas ele nunca desistiu de estar ali perto do tanque. Ele tinha uma esperança de ser curado. De repente ele tinha uma esperança de que alguém pudesse ajudá-lo e colocar ele ali dentro daquele tanque. Mas um dia aconteceu uma coisa surpreendente. Jesus chegou perto daquele homem e perguntou se ele queria ser curado. E aquele homem disse que queria ser curado. E Jesus curou. E Jesus, ele está pronto para curar. Assim como ele curou aquela mulher ela tinha uma doença, era incurável. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma doença que era incurável. As pessoas, ela já tinha ido a muitos médicos, com certeza já tinha tomado muitos remédios caseiros, muitas pessoas já tinham ensinado muitos tipos de doença. Mas nós devemos sempre acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Para Deus não existe impossibilidade. Então, nós devemos crer. Eu vou confessar uma coisa a vocês. Eu tenho uma doença que eu já fui várias vezes no médico. E a última vez que eu fui, uma biópsia em mim, e ela disse assim que pensando que era uma doença assim, né, como câncer, mas graças a Deus que não é. Mas aí ela disse que essa doença em mim é uma doença crônica, que mesmo que eu tome remédio, que eu passe remédio, não tem cura. Mas eu estou crendo, porque Deus, ele é um Deus do impossível. Então eu creio, eu estou confiando. Enquanto eu não sou curada dessa doença, eu estou aqui falando de Cristo Jesus, porque a minha boca pode falar. Então eu posso falar de Jesus. Eu não sou uma pregadora, mas eu gosto de falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus um dia vai nos levar para o céu. Então eu amo falar a palavra de Deus, como eu falei, amo falar de fé, da esperança, do amor, falar de Deus, do seu Filho amado Jesus Cristo, e também do Espírito Santo de Deus que age em nós. Depois de muitos anos de sua vida em sufoco, finalmente chegou o momento que o paralítico do tanque de Betesda recebeu a bênção divina. Esse homem, além de tudo, nos deu uma verdadeira história de persistência, que apesar da condição de vida dele dizer não, ele todos os dias persistia dizendo sim, porque assim, a circunstância era favorável para ele não ser curado. Mas ele não desistiu. Ele foi ali para aquele tanque, esperar, quem sabe, alguém colocar ele ali. E ele se encontrou com o dono da vida, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós também não devemos, em hipótese alguma, desistir dos nossos sonhos, desistir de ser curado de alguma doença, desistir dos nossos filhos. Nós devemos crer que o nosso Deus, ele é um Deus do impossível. Para ele não existem limitações.
Para nós, sim, existem limites, mas para o Deus a qual nós servimos, não existem limitações. E o importante nessa vida é você nunca perder a fé. É uma palavrinha tão pequenininha, mas ela é muito poderosa. Mas ela só vai ter poder na sua vida quando você lê a palavra, quando você escuta a palavra de Deus. Eu vou cantar um trecho de um hino. Não é muito tempo que vai levar, vou cantar só um trechozinho, porque senão vocês vão se assustar, porque eu não sei cantar. Mas eu sei louvar a Deus, né? E não se preocupe, viu, meus amores? Eu não vim aqui para cantar, eu vim aqui para falar a palavra de Deus. Mas é porque esse hino combina com a palavra que eu estava falando, que é sobre fé. O título desse hino é assim, Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar. Deus vai me fazer andar sobre as águas. Então é esse pedacinho do hino que eu ia cantar aqui para vocês. Então, assim, é a primeira vez que eu tô aqui no Face ao vivo. Eu tenho um canal. Se você gosta se você tiver essa vontade, que eu acredito, se você é cristão e quiser levar a mensagem da cruz, uma mensagem de fé para outras pessoas, você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Você pode compartilhar versículos com outras pessoas, você pode compartilhar hinos com outras pessoas, porque nós anunciamos a Cristo de várias maneiras. Vamos supor, por exemplo, eu não sou missionária em outros países, mas eu posso ser missionária aqui no Face. Eu posso ser missionária aqui nessa rede social, né? Então, assim, eu não posso ir lá no presídio levar a mensagem da cruz, mas tem pessoas que levam, então eu posso orar por elas. Eu não estou lá na Europa ou na África ou mesmo no Líbano levando a mensagem de cruz para aquelas pessoas, a mensagem da palavra de Deus. Mas eu posso ajudar, às vezes, através de uma oferta, eu posso ajudar através de uma oração. Vamos supor, todo mundo sabe, né, o que aconteceu lá no Líbano. Aquele país, ele está passando por dificuldades econômicas. E para piorar a situação, ainda houve aquele bombardeio. Bombardeio não, aliás, houve aquela explosão. E também é um país que de vez em quando, às vezes, há bombardeio, porque existem guerra civil, guerras religiosas. Então, existem várias maneiras de você anunciar o Evangelho. Você pode colocar versículos da Palavra de Deus no seu Face, no seu Instagram. Você pode publicar mensagens da Palavra de Deus no seu WhatsApp. Então, eu me sinto assim muito realizada. Teve algumas falhas aqui no começo, né? Porque eu sei usar direito. O meu filho está aqui do meu lado para poder assim me ajudar, mas depois eu vou aprender, porque a gente pede a Deus. E tudo que a gente pede a Deus acontece. Vamos supor, eu estou aqui, mas eu orei, eu cantei, eu louvei antes de estar aqui nesse canal. Porque eu não tenho capacidade. Mas quando a gente se aproxima de Deus, o Senhor vai nos capacitando. Quando a gente se aproxima de Deus, se aproxima da sua palavra, nós ficamos parecidos com Deus, ficamos parecidos com Jesus. Então, assim, eu encerro
E eu agradeço esse momento ao Senhor. E vou fazer só uma pequena oração em agradecimento. Ó Pai, soberano Deus, Deus grande, Deus poderoso, Deus que não perde, ó Pai, nenhuma batalha, Deus santo, Deus de grande misericórdia, Deus que não existe limitações. Aqui estou te pedindo, ó Pai, perdão, porque todos os dias nós pecamos. Ó Pai amado, me ajuda a cada dia a te servir na beleza da tua santidade. Abençoa, Senhor, as pessoas que ouviram ou vão ouvir depois essa palavra, Pai amado. Abençoa, Senhor, suas famílias. Abençoa que as pessoas sintam vontades também de anunciar o teu evangelho de poder, o teu evangelho de libertação, o teu evangelho de paz, de amor, de alegria, de fé, de esperança, de misericórdia, de redenção. Ó Pai amado, e eu estou aqui agradecida. Ó Pai, eu te peço cada vez mais que me capacite, que eu não tenho nenhuma capacidade, ó Pai amado, mas eu me aproximando de Ti, ó Pai, cada vez sei que você é capaz de anunciar a Tua palavra, que a Tua palavra chegue a muitos corações, chegue até em outros lugares, ó Pai. Toma a frente, Senhor, da minha vida, toma a frente dessa pessoa que está escutando também a Tua palavra, que ela sinta desejo de ler a Tua palavra, que ela sinta desejo de ter comunhão contigo, que ela sinta desejo de Te louvar, de Te bendizer, de Te adorar e de dizer que Tu és grande, que Tu és Deus poderoso, que Tu és Deus criador, que Tu és Deus que liberta, que Tu és Deus amigo de todas as horas. Ó Pai, eu Te agradeço por esse momento tão especial, ó Pai. Em nome de Jesus, que faça essa oração e agradeço. Amém. Desliga.